Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ari Ricardo com mais uma aula de gestão tributária para vocês, nossa aula 3 do curso de gestão financeira. Nossa última aula, né, de planejamento tributário. Hoje eu vou abordar o Simples Nacional. Bom, então o objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês alguns aspectos, os principais deles, com relação ao enquadramento das empresas no Simples Nacional. Pessoal, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Tá? Na Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal ela faz previsão para um regime simplificado tributário para empresas de um determinado porte. Tá? Esse regime simplificado tributário é o que nós chamamos de Simples Nacional. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: quando a Constituição ela define alguma coisa ou ela estabelece alguma coisa, muitas vezes ela precisa de leis complementares para se fazer valer. Ou seja, eu tenho lá uma previsão legal na Constituição, que é a nossa Carta Magna, que é a principal fonte do nosso direito, né? Mas nós temos também leis complementares, porque nem tudo está detalhado lá na Constituição. Então, a Lei Complementar 123 de 2006 e outras leis que vieram depois, leis complementares, vieram para determinar como funcionaria o Simples Nacional. Então, é bom a gente saber um pouquinho de como é esse relacionamento entre as leis complementares e a Constituição Federal. A Constituição Federal ela determina algo que é regulamentado por leis complementares. E para o Simples Nacional, nós temos também leis complementares que regulamentam o seu funcionamento. A ideia do Simples Nacional é que as empresas de um determinado porte tenham acesso ao pagamento simplificado tributário. Ou seja, as empresas elas precisam recolher vários tributos e uma empresa de menor porte, para que ela seja mais competitiva, ela tenha acesso a um sistema que faça o recolhimento tributário de maneira simplificada, ou seja, em conjunto. Então, se nós pegarmos uma indústria, por exemplo, ela terá o seu recolhimento tributário ocorrendo de maneira conjunta. Essa maneira conjunta é o Simples Nacional. Então, quando uma empresa vai recolher pelo Simples Nacional, uma indústria que está enquadrada no Simples Nacional, essa indústria ela vai recolher ICMS, ela vai recolher IPI, ela vai recolher PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, todos esses tributos em conjunto numa única guia, que a gente chama de Documento Único de Arrecadação, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que a gente costuma chamar de DAS. Se você quiser saber mais informações complementares ou um dia quiser acompanhar o que acontece, lá na página da Receita Federal, nós temos a página do Simples Nacional. Então, todo o recolhimento tributário, toda emissão de guia ocorre lá na página do Simples Nacional. Você tem lá um acesso, depois que você abre a sua empresa, você tem um acesso, ou o seu contador vai ter um acesso, no qual ele vai poder fazer esse recolhimento tributário de maneira simplificada e em conjunto, tá? Exatamente para tornar essas empresas mais competitivas e mais simplificado o recolhimento tributário para elas. Então, a ideia do Simples Nacional é transformar essas empresas em empresas que tenham um acesso às questões tributárias de maneira mais simplificada. Quando você sai do Simples Nacional e você passa para o lucro presumido, por exemplo, você opta pelo lucro presumido ou mesmo pelo lucro real, você tem algumas obrigações acessórias e algumas outras obrigações que você precisa fazer de maneira mais detalhada do que no Simples Nacional. Então você tem essa diferenciação, tá? Pessoal, o que é uma microempresa ou empresa de pequeno porte? Ela pode ser uma sociedade empresária, sociedade simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada ou empresário devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E aí, no caso de uma microempresa, gente, ela fatura até R$ 360 mil por ano, e no caso de uma empresa, né, de uma EPP, até 4.800.000. Então, o limite de faturamento do Simples Nacional é um limite de 4.800.000 por ano, tá? Então, um limite anual. Uma empresa que fature
até 4.800.000 e que não tenha outra restrição determinada pela legislação, essa empresa pode se enquadrar no Simples Nacional. Ela pode se enquadrar, significa que uma empresa que fatura 4 milhões, se ela quiser estar no lucro presumido ou no lucro real, não há nenhum problema. Mas claro que faturando até 4.800.000, ela tem acesso ao Simples Nacional. Pessoal, quais impostos e contribuições são recolhidos de maneira simplificada ou em conjunto no Simples Nacional? Então, o imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI, quando essa empresa estiver enquadrada lá no anexo 2, que é o anexo da indústria, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, o PIS/PASEP também está incluso lá nas tabelinhas do Simples Nacional, a contribuição patronal previdenciária, tá? O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e serviços e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, se a empresa estiver, né, nas tabelas de serviços. Tá? Então, se a empresa está na tabela de comércio, ela tem lá o ICMS. Se ela está na tabela de serviços, ela vai ter o ISS. Aqui, gente, eu coloquei para vocês, né, algumas situações interessantes. Né? Hoje, quando eu faturo até 81 mil reais, eu estou lá no MEI, que é o microempreendedor individual. Quando eu passo a faturar até 360 mil reais ou 4.800.000, que é o limite do Simples Nacional, eu posso estar enquadrado no Simples Nacional, no lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, se for o caso. Uma empresa de grande porte, gente, ela tem uma classificação de faturamento diferente da classificação do lucro real. Então vamos entender isso. Uma empresa que tem até 300 milhões de faturamento ou 240 milhões de ativo, ela é uma empresa de grande porte, de médio porte. Tá? Isso para fins de porte da empresa. Uma empresa de grande porte, ela está acima de 300 milhões de faturamento ou 240 milhões de ativo. Só que o limite entre lucro presumido e lucro real é de 78 milhões. Tá? Então a gente não pode. Eu coloquei esse slide aqui exatamente para a gente conseguir fazer essa separação. A receita bruta de 300 milhões, ela define a empresa, ela divide a empresa entre ser de médio porte ou de grande porte. Porém, o faturamento de 78 milhões, ela separa a empresa em ser do lucro real ou do lucro presumido obrigatoriamente. Tá? Então a gente precisa observar essas divisões. Tá? Uma coisa é a receita bruta em relação ao porte econômico, outra coisa é a receita bruta em relação ao faturamento. Então, gente, algumas vedações, né, do Simples Nacional. A receita bruta, né, de 4.800.000 é uma vedação que a gente precisa observar. Então, a receita é muito importante ser observada na hora de enquadrar uma empresa. A atividade, então, eu preciso dar uma olhadinha lá nas tabelas do Simples Nacional, se eu vou me enquadrar numa indústria, no comércio, se eu vou ser prestação de serviço e se o meu tipo de empresa não está obrigado, por exemplo, ao lucro real. Então vocês devem lembrar lá da aula de lucro real que algumas empresas elas estão obrigatoriamente enquadradas no lucro real. Por exemplo, uma empresa do mercado financeiro, uma empresa, uma factory, um banco. Essas empresas elas estão obrigadas automaticamente ao lucro real sem levar em consideração o faturamento. Quando eu olho, né, o Simples Nacional, então se uma dessas empresas tem interesse em participar do Simples Nacional, ela já está automaticamente excluída por ter uma atividade obrigatória ao lucro real. Então, se ela está obrigada ao lucro real, ela automaticamente está excluída do lucro presumido e do Simples Nacional, da possibilidade desses dois sistemas. Uma outra coisa que a gente precisa observar, gente, é o quadro societário da empresa. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Existem algumas limitações na utilização do Simples Nacional com relação ao quadro societário. Por exemplo, quando eu tenho uma empresa do Simples Nacional
Então eu tenho uma empresa do Simples Nacional com outro sócio. Eu abri uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional com outro sócio. E aí eu resolvo abrir uma outra empresa, eu vou chamar genericamente de empresa B, com um terceiro sócio. Se essas duas empresas estiverem enquadradas no Simples Nacional, elas podem estar enquadradas no Simples Nacional? Sim, elas podem. O problema é que a receita bruta delas somadas não pode ultrapassar 4 milhões e 800 mil. Então você lembra que o limite do Simples Nacional é de 4 milhões e 800 mil? Ele é de 4 milhões e 800 mil, mas se você tiver um sócio comum, independente da participação societária, em duas empresas do Simples Nacional, eu já caracterizei aí a situação em que eu tenho que somar os dois faturamentos. Então, o João e a Maria abriram uma empresa. Essa empresa do Simples Nacional. A Maria foi convidada pela Aninha para abrir uma outra empresa no Simples Nacional. Então, a Maria tem uma empresa com o João e ela abre uma outra empresa com a Aninha, que não tem, o João não tem nenhuma participação nessa empresa B. A soma dos dois faturamentos será somada, porque as duas empresas estão no Simples Nacional. Tá? Outra situação importante, gente. Quando eu tenho uma empresa no Simples Nacional e eu vou abrir uma outra empresa que está no lucro real ou no lucro presumido. Se eu vou abrir uma empresa, se eu já tenho uma empresa no Simples Nacional e eu vou abrir uma outra empresa que está no lucro real ou no lucro presumido, né? Então eu vou participar de uma outra empresa que já está no lucro real ou no lucro presumido. Ou eu vou abrir uma empresa que vai sair enquadrada no lucro presumido, por exemplo. Eu preciso verificar a seguinte regra. A minha participação nessa empresa que está no lucro presumido, e eu sendo sócio de uma outra empresa do Simples Nacional, a minha participação nessa outra empresa, ela é superior a 10% do capital? Se ela for superior a 10% do capital, eu tenho que somar o faturamento das duas empresas. Empresa do Simples Nacional, que eu sou sócio, independente da minha participação, empresa do lucro presumido, na qual eu participo com mais de 10%. Então, eu abri a minha empresa do Simples Nacional e vou participar de uma outra empresa no lucro presumido. Essa empresa, se eu tiver do lucro presumido, eu tiver mais de 10% do capital, vai somar o faturamento das duas. É por isso que aí eu preciso analisar, né, com o sócio que eu tenho no Simples Nacional, preciso analisar com os meus novos sócios que estão lá no lucro presumido. E a gente precisa analisar bem o faturamento dessas empresas e verificar se o melhor é que essas empresas, se essa participação com mais de 10% é a melhor solução. Porque aí o faturamento somado dessas empresas, se ultrapassar, a empresa que está no Simples Nacional está desenquadrada do Simples Nacional, ela precisa no próximo mês já se enquadrar no lucro presumido ou no lucro real. Agora, se a minha participação nessa empresa do lucro presumido for menor do que 10%, aí eu já não tenho nenhum problema. Não soma o faturamento. Tá? Isso é muito importante. Não soma o faturamento, gente. Tá? Então, se a minha participação é menor do que 10%, não soma o faturamento. Tá? Outra restrição importante é com relação à participação de um administrador no contrato social da empresa. Então, eu tenho uma empresa na qual eu vou participar como administrador e vai figurar o meu nome no contrato social da empresa. Eu não tenho participação na sociedade, mas eu figuro como administrador, responsável pela empresa, no contrato social. Se eu sou administrador dessa empresa, tem outros sócios. Então, o João e a Maria me contrataram para ser o gerente administrador dessa empresa. E meu nome figura no contrato social. O que é que vai acontecer? A minha participação nessa empresa, se eu participar de outra empresa do Simples Nacional, somo o faturamento. Porque eu sou administrador, figuro no contrato social de outra empresa. Então, se eu participar de uma terceira empresa no Simples Nacional, eu vou ter os faturamentos somados. Tá? Então, essa regra do quadro societário, ela é muito importante. Inclusive, o estudo de caso que eu desenvolvi para vocês responderem para essa semana, ele fala exatamente disso, dessa participação de administradores no contrato social, da participação dos 10% no contrato social das empresas. Então,
presta atenção lá no estudo de caso que você vai ver as restrições que eu acabei de explicar para responder as perguntas, tá ok? Pessoal, o Simples Nacional não exclui a incidência dos impostos e contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável em alguns artigos lá do artigo 12 da Lei Complementar 116 de 2006, tá? Então, assim, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, outros tributos, ICMS substituição tributária, PIS e COFINS monofásico, são situações nas quais eu preciso excluir da receita bruta para poder fazer o cálculo do Simples. Tá? Então eu preciso sempre observar meu livro fiscal. A empresa do Simples Nacional ela precisa fazer a escrituração do livro dela da mesma forma que as outras, com a mesma obrigatoriedade que as outras empresas fazem. Claro que com algumas diferenças na escrituração do ICMS, do IPI, por exemplo, em função de ser do Simples Nacional. Mas eu tenho que sempre observar, será que essa empresa ela tem PIS e COFINS monofásicos? Será que ela tem ST na base de cálculo dela, da receita? Ela fez venda de produtos que estão enquadrados na substituição tributária do ICMS? Se isso acontece, eu preciso excluir lá da base de cálculo, fazer o cálculo separado, tá? Então isso não exclui essas empresas de outros tributos calculados de outras maneiras, tá? Inclusive, gente, é muito importante lembrar que alguns estados eles não aderiram a esse limite de faturamento de 4 milhões e 800 mil. Existem alguns estados que eles têm o que eles chamam de sublimite do Simples Nacional. Então, por exemplo, a empresa em um determinado estado ela ultrapassou 3 milhões e 600 mil, que era o limite anterior do Simples. Se isso aconteceu para um determinado estado, aquela empresa acima do sublimite, ou seja, acima de 3 milhões e 600 mil até 4 milhões e 800 mil, ela vai recolher parte dos tributos no Simples Nacional, então imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ela vai fazer tudo dentro do Simples Nacional. O ICMS ela teria que excluir, o IPI também ela vai fazer no Simples Nacional porque é um tributo federal. Mas o ICMS ela já teria que fazer o quê? Como é um tributo estadual, ela já teria que excluir e fazer o recolhimento de maneira separada, fazendo o regime de não cumulatividade do ICMS. Tá? Por que isso acontece, gente? Porque quando o governo federal mudou o limite para 4 milhões e 800 mil, ele mudou o limite, mas alguns estados falaram assim, poxa, mas aí eu vou perder a arrecadação, porque você está aumentando o limite, mas eu não quero perder a arrecadação. Porque mais empresas, se o governo federal aumenta o limite do Simples Nacional, mais empresas participam do Simples Nacional. Então, o que alguns estados fizeram? Falaram, não, nós vamos manter o nosso limite de 3 milhões e 600 mil. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Pessoal, algumas restrições adicionais aí, gente, do Simples Nacional. Não pode participar de outra, cujo capital participe outra pessoa jurídica. Então, se eu participar do capital de outra pessoa jurídica, essa empresa, se ela tiver filial, sucursal no exterior, se essa empresa participe de outra pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócio de outra empresa, que se receba tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite, quer dizer, aquilo que eu expliquei para vocês, da soma das duas empresas, cujo titular ou sócio participe com mais de 10%, também expliquei isso para vocês, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite. Então, se a receita bruta global ultrapassar o limite, né? E eu tiver sócios com mais de 10% em outra empresa que não seja do Simples Nacional, eu vou ter que analisar essa situação com calma. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica. Lembra aquela figura que eu falei para vocês de administrador? Também é uma figura que precisa ser observada. Então, eu sou administrador de uma empresa e sou sócio de outra no Simples Nacional. Esses faturamentos vão somar, eu vou ter que fazer o limite aí de receita. Empresas constituídas sob a forma de cooperativas, salvo as cooperativas de consumo. Aqui eu já falei para vocês. Se exercer atividade de banco, comercial, lembra que eu falei para vocês dos limites relacionados ao lucro real?
Se é obrigatório que uma empresa, um banco comercial esteja no lucro real, obviamente ele está excluído automaticamente do Simples Nacional. Gente, a base de cálculo de recolhimento do Simples Nacional é a receita bruta oferida pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. Em algumas empresas o regime de caixa pode ser muito interessante, tá? Então, observem aí o regime de competência ou regime de caixa. Em algumas situações o caixa pode ser interessante, principalmente quando eu tenho muita venda a prazo. Tá? Claro que eu preciso ter todo um controle separado para isso. Aqui eu coloquei algumas situações também de base de cálculo, que é a não inclui vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, tá? Outra coisa interessante, gente, é com relação à receita nos 12 primeiros meses de atividade, né? Se a receita bruta anual é base para determinar aquilo que eu vou calcular no Simples Nacional, o que eu tenho que pensar? E se a empresa está no primeiro mês de atividade? No primeiro mês de atividade, ela vai considerar a receita anual dela proporcionalizada. Então, é a receita bruta dela vezes 12 para que ela possa calcular ou se enquadrar dentro das tabelinhas do Simples Nacional. Então, se ela tem, por exemplo, em julho de 2018, ela abriu, e ela tem uma receita no mês de 9 mil, a receita bruta dela proporcionalizada vai ser de 9 mil vezes 12, 108 mil. Na verdade, é 108 mil que eu vou usar como base para fazer o enquadramento no Simples Nacional. Uma empresa optante no segundo mês de atividade. Vamos imaginar que no segundo mês ela faturou 40 mil. Então, na verdade, a receita bruta dela proporcionalizada continua sendo 9 mil vezes 12 porque é do mês anterior. Tá? No terceiro mês, gente, vamos imaginar que ela faturou 60 mil. A partir daí eu vou começar a fazer o quê? Uma média dos meses anteriores. Então, vou pegar julho e agosto, que era 9 mil mais 40 mil, e vou começar a fazer o que? A média, para poder enquadrar a empresa lá na tabela do Simples Nacional. Tá? Coloquei até um exemplo para vocês aqui de cálculo, né, que é a empresa comercial Tudo Azul, com receita bruta acumulada nos últimos 12 meses de 2 milhões e 500 mil, faturou em outubro 200 mil reais. Qual é a alíquota efetiva e o imposto a pagar no Simples Nacional? Então, gente, imaginando que essa empresa não tem nenhum produto que se enquadra no regime monofásico de PIS e COFINS ou substituição tributária do ICMS, tudo que eu tenho aí está na base de cálculo do Simples Nacional. Nós vamos fazer a conta aqui. Ó. Onde é que eu estou enquadrado? Primeiro eu vou lá na tabela. Se ela for uma indústria, eu vou lá na tabela, quinta faixa, eu estou com 2 milhões e meio de faturamento nos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses eu faturei 2 milhões e meio. No mês corrente, né, passou esse mês, eu faturei 200 mil reais. O que eu vou fazer? Para encontrar a alíquota efetiva, eu vou encontrar a alíquota efetiva com o faturamento dos últimos 12 meses. Então, o que eu vou fazer? 2 milhões e meio está enquadrado na quinta faixa. A minha alíquota nominal é de 14,3%, o meu valor a deduzir de 87.300. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha receita bruta dos últimos 12 meses, 2 milhões e meio, vezes 0,143, que é a minha alíquota nominal, menos a parcela a deduzir. Vocês viram lá na tabelinha que tem uma parcela a deduzir? Eu vou pegar 2 milhões e meio, vezes 0,143, que é a minha alíquota nominal, menos 85.500, dividido por 2 milhões e meio. A alíquota efetiva de 0,1088, ou seja, 10,88%. Qual foi o meu faturamento neste mês? Não foi de 200 mil que eu estou calculando? Então, a alíquota efetiva, que é 10,88, a nominal é 14,3, a efetiva 10,88, eu vou aplicar sobre 200 mil reais. 21.620 é o que eu vou recolher do Simples Nacional. Esses 21.620 reais eles vão ser divididos entre os diversos tributos do Simples Nacional. Mas para que o pequeno empreendedor, o empresário que está lá com faturamento até 4 milhões e 800 mil e que não tem nenhuma outra restrição, ele vai apurar uma única guia e os tributos sendo recolhidos em conjunto, eles vão ser separados depois.
Pessoal, coloquei mais uma vez aqui para vocês as referências, agradeço a vocês e peço que vocês acompanhem a nossa aula e também as atividades, e na próxima aula teremos lá a nossa aula de interação. Eu vou trazer vários exercícios para vocês do Simples Nacional. Aproveitem nessa aula também para tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida sobre o estudo de caso, por favor, postem lá no Moodle que eu vou acompanhando com vocês, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem na nossa aula de interação. Muito obrigado a todos.